Muito bem. Olha só, gente, deixa eu falar com vocês. Esse aqui é mais um podcast, também um videocast, que a gente está fazendo aqui para o nosso CIEBS, né, Montes Claros, que é um projeto muito bacana aí. E hoje a gente vai falar um tema que é muito importante, né, e um tema que é extremamente atual. E eu tive a oportunidade de fazer aqui uma discussão multidisciplinar com dois profissionais que são a nossa referência aqui, né? Eu tenho a Amanda de Andrade Costa, que é a nossa referência técnica de atendimento antirrábico da SES-MG, aqui do norte de Minas. A formação dela é enfermagem. E estou diante de uma pessoa muito querida nossa, que é o Bartolomeu Teixeira, também chamado de Bartô, que é a referência em epizotia e CIGEL. Então, hoje a gente vai falar muito sobre isso e a abordagem vai ser principalmente uma abordagem multidisciplinar, né? Então, nada de ficar falando coisas técnicas aqui de medicina e tal. Vamos fazer uma visão mais ampliada dessa história, tá certo? E aí, o que vocês estão? Estão animados? Estamos. Animados. Muito bem, então vamos lá. Então, a história da doença, ela é uma antropozoose, que é uma doença transmitida por animais, causada por um vírus, que é transmitido pela saliva desses animais infectados. Então, isso é importante a gente reforçar, né? Porque tem hora que a gente fica confundindo a história aí. Ela tem uma letalidade quase de 100%, né? São poucas pessoas que conseguiram sobreviver a essa doença. O reservatório é em qualquer mamífero, né? E os mamíferos também adoecem com essa doença. E no mundo a gente tem relatos de mais de 60 mil mortes por ano dessa doença. Gente, é muita gente que morre, né? Poxa vida, o Covid veio aí, matou bastante gente, mas a gente esquece que a raiva também mata bastante, não é isso? Com certeza. Muito bem. É uma doença endêmica, ela tem incidência em queda, graças a Deus, né? Ela está indo para erradicação, mas é uma doença que a gente tem que discutir. Tudo bem? Então, primeira coisa que eu vou abrir para vocês aí é assim, chegou uma pessoa com mordida de cão, ou mordida de um animal, mamífero, e agora, o que a gente faz? Como é que eu conduzo esse caso? A primeira coisa que a gente tem que fazer quando chega um paciente, né, queixando de uma agressão animal é a lavagem do ferimento, antes mesmo da notificação, né? Porque com a lavagem do ferimento a gente vai diminuir a carga viral nesse ferimento e com isso a gente diminui a possibilidade daquele paciente ficar doente, né? Pode ser lavado em casa, Pode. com sabão comum mesmo, sabão, né? 15 minutos de lavagem com sabão comum em água corrente, né? Pelo menos 15 minutos ali de lavagem desse ferimento. Perfeito. Lembrar que uma boa parte desses ferimentos, né, 90% das vezes, é por mordedura de cão, né? Normalmente ocorre em crianças, principalmente em extremidades. Isso é uma importância muito grande, porque extremidade é local de grande perfusão, de grande circulação. Então, normalmente são acidentes graves, né? A maioria das vezes ocorre nas mãos, nos pés e nas faces. Os cães são a maioria absoluta dos acidentes, seguido de gatos e roedores. Muito bom. Pegando aqui a distribuição da exposição ao vírus antirrábico, a gente vê ali, ó, na primeira parte, que sem dúvida nenhuma a mordedura é o que mais predomina. Depois vem a arranhadura e os locais onde predomina mais é nas mãos, nos membros inferiores e na face, né? Se a gente for pegar agora a distribuição dos animais, o que você me coloca em relação a isso? A maioria dos animais são cães, né, como você já falou, seguido pelos felinos. E a maioria desses animais são animais sadios. Então, animais que não estão apresentando nenhum sinal da doença raiva. Perfeito, beleza. Uma pequena parte são animais que desaparecem, né? Então, o fato do animal ficar em observação é muito importante, né? Porque isso deixa a gente mais tranquilo. E a maioria dos pacientes, em relação ao tratamento, a maioria a gente acaba fazendo só observação mesmo, porque o animal pode ser observado. Os cães e gatos podem ser observados, Os cães, né? e gatos. Depois nós vamos falar dos outros. Importante enfatizar. Né, Bartô? Cães Ô, minha e nossa gatos, com aparecida. certeza. Oh, meu Deus do céu. Com certeza. Então, como a maioria dos acidentes são com cães, por isso que a maioria do tratamento, na maior parte do tratamento, é a observação desse animal. Top. Então, tem uma história aí que é importante, é o seguinte. Se a gente for parar aqui até agora para pensar. Uma boa parte dos acidentes vão ser de animais domésticos, que a gente pode observar, mas tem a questão dos animais de consumo, os animais de consumo, por exemplo, boi, né, porco, que aí vai ter uma conduta diferente, nós vamos falar mais para frente, não é isso? Isso. Muito bom.
Então, vamos evoluir um pouquinho mais. Em relação ao cão, a gente sabe que a mordedura do cão é a mais comum, né? Que pode ser uma mordedura superficial, mas pode também ser uma ferida mais profunda, pode causar necrose, pode levar a perda de tecido, né? Esses ferimentos na face, no pescoço, na palma das mãos, nas digitais, são consideradas como ferimentos graves, né? A gente tem ferimentos profundos, tem a lambedura e mucosa, que a gente tem que valorizar também, e tem a lambedura em pele com lesões graves. Muito bem. Pegando nessa história aqui de animal, a gente sabe que o que mais predomina é o pitbull, né? Mas depois vem essa raça que a gente quase não conhece, e o pastor alemão a gente cria muito. Mas na prática, Bartô, o que mais predomina? Quais são os cães que mais predominam nessa história? Como é que chama ele? Caramelo. O caramelo. Esse é o famoso caramelo. É o nosso vira-lata que fica na rua, tem um né? caramelo. Exatamente. É engraçado, esse caramelo, ele faz parte da vida da gente, né, bicho? Verdade. A gente está lá na unidade de saúde, sempre tem um caramelo do lado da gente, né? Então, assim, a predominância dos animais sempre vai ser os cachorros vira-latas mesmo, né? Mesmo eles sendo a maioria, eles vão dominar. Muito bom. Agora a gente vai falar um pouquinho da raiva, agora em situações mais críticas. E eu queria que você comentasse essa história aqui de Bertópolis. Como é que foi essa história? Então, isso aí foi em 2022, né? A gente teve em uma aldeia indígena em Bertópolis, que pertence aqui ao nosso estado de Minas Gerais. Crianças lá têm o costume de cultuar morcegos. Crianças não, né? Os indígenas, como um todo, eles cultuam morcegos. Então, eles não matam, eles brincam com esses morcegos. E aí algumas crianças lá, né, brincando com esses morcegos, duas a gente tem certeza que elas foram agredidas por esse morcego e a outra acredita-se que foi apenas pelo simples contato com o morcego que ela adquiriu o vírus da raiva. E essas 3 crianças foram a óbito. Perfeito. Então, olha só, essa história de cultuar animal é legal, né, bicho? Mas morcego não tem. Inclusive, teve um vídeo da Xuxa. Vocês viram o vídeo da Xuxa? Não. Um vídeo da Xuxa dando comida para morcegos na casa dela. E aí o pessoal tava divulgando esse vídeo aí. E é um risco muito grande, né? Porque a gente vê uma pessoa assim, né? Muito conhecida na mídia, agindo dessa forma, e outras pessoas acreditam que podem fazer aquilo que não vai ter nenhum risco, né? Perfeito. Tem uma faculdade nossa aqui que cultua cachorro. Estão criando cachorro aí. Isso pode gerar um problema pra gente na frente. Tem a questão também do micozinho, do sonhozinho também, dando comidinha na boca do sonhozinho também, um risco muito grande. Perfeito. Mas o morcego, sem dúvida nenhuma, é o pior, não é? O morcego, bicho, é o que mais preocupa a gente, né? Até porque desconhece-se muitas informações sobre o morcego, né? Por exemplo, o tempo de incubação do vírus do morcego ainda é desconhecido. É conhecido no ser humano, nos cães, nos animais de produção, mas no morcego não é conhecido. O cão, a gente conhece bem a história natural da doença. Tanto é que o cão serve como parâmetro de observação para a gente, né? Mas esses outros animais, não dá para a gente gerar aquele parâmetro de 10 dias. Inclusive o morcego que gosta de fruta, ele tá sendo resultado dele positivo também. Olha só, né? Aqui na região nossa tem isso, né? Teve um caso agora aqui, parece que foi num bairro perto aqui do Santa Rita, não é? Inclusive Coração de Jesus. Coração de Jesus. Nos municípios teve um lá, gosta de fruta, e estava lá positivo também com a raiva. Nos últimos 5 anos, aqui em Montes Claros, a gente teve um registro de 42 morcegos positivos para raiva. É um registro alto. Do que a gente pode tirar disso? A vigilância está funcionando, né, Bartô? Com certeza. O Sigel aí está atuante, poxa, está lá atuante. Pegando os animais. Depois não vamos falar de Sigel, viu, gente? Pode ficar tranquilo. Nós vamos falar de Sigel, pode ficar despreocupado. Com certeza. Mas olha só, esse monitoramento dos animais aí que mortos, isso mostra a primosidade da vigilância. Por isso que a gente está pegando bastante animal aí, né? Muito bem. Lembrar das características gerais, que a gente pode ter canino, felino, equino, bovino, suíno, esses animais silvestres, né? Morcego, mico, gambá, sagui, gato do mato, raposa, a gente tem que valorizar isso. Quase a gente não tem contato com eles. O que mais preocupa a gente é o morcego, né? Mas é bom ficar atento a isso aí. Nós vamos falar mais para frente aí. É uma doença terrível, porque pega o cérebro da gente, né? Leva uns sintomas muito preocupantes. Tem um ciclo rural e um ciclo silvestre e o ciclo urbano, né? Como é que seria essa história aí, Bartô? Como é que você descreve esse ciclo? No urbano nós temos aí, né, o cão, o gato. No rural nós temos aí o cavalo, o boi, né? No ciclo aí silvestre nós temos, né, os mamíferos. Os mamíferos lá, o macaquinho tá lá. No aéreo nós temos o morcego. De todos, eu acho que o mais preocupa a gente, sem dúvida, é o ciclo urbano.
né? Lógico, mas que né? já está bem controlado, né? Porque aqui Mas no Brasil a gente tem o programa de controle da raiva desde os anos 70, 1970, Isso, top. que faz essa vacinação de cães e gatos anualmente. Top. Então esse ciclo urbano ele não tem nos preocupado tanto, porque ele está bem controlado já. Sim. O que tem mais nos preocupado é o ciclo aéreo, a transmissão pelo morcego. E lembrando que a vacinação hoje antirrábica canina, ela na área rural, ela é feita casa a casa. Casa a casa, igual a de humano, casa a casa. Apenas em povoados e cidades. Podia fazer isso também com as crianças, né? Fazer de casa em casa. Casa né? em casa. Na área rural é feito casa a casa. Interessante. Muito bem. Então essa frase sua, o que você falou é muito importante. Esse controle de ciclo urbano realmente é eficaz, mas o ciclo aéreo é mais difícil. É mais né? difícil. É o que traz preocupação para a gente. Muito bem. Então a questão da mordedura é o grande marco da gente. E agora nós vamos abrir uma parte que é fundamental, que é perguntas do Bartô. Tá bom? Então eu vou fazer algumas perguntas. Ocigel. E aí nós vamos falar um pouquinho dessa história aqui. O Bartô, ele vai esclarecer algumas coisas para a gente, né? Que são fundamentais. Então vamos começar com algumas perguntinhas. Ô Bartô, me fala o seguinte, o que é essa história de CIGEL? CIGEL é um sistema de informação de saúde silvestre, onde todo mundo pode ter acesso. Né? Certo. O pessoal trabalha na área da saúde, é um aplicativo baixo, ele é de graça, né? Está na web, qualquer pessoa comum ou profissional de saúde pode ter acesso a ele, trabalha offline, onde você estiver, você consegue tirar um ponto de referência, esse ponto é de grande valia para a gente, né? Ele visa monitorar a saúde urbana e silvestre, né? Então, como se diz, eu sempre falo, para mim o CIGEL salva vidas. Perfeito. E como é que é assim, a logística? Ele funciona? Qualquer pessoa baixa o aplicativo? Qualquer pessoa pode baixar, o profissional de saúde ele vai colocar como profissional de saúde, a outra pessoa que não seja da saúde vai colocar como lazer. Tá. Né? E aí faz o cadastro. Todas as informações que ele colocou lá, ele vai colocar um e-mail pessoal dele lá, gravar uma senha. Todas as informações que ele gerar no CIGEL, ele vai receber as informações do que ele mandou. Você mandou um pássaro lá, que pássaro é esse? Mandou uma cobra, que cobra é essa? Ele vai receber todas as informações via e-mail, correto? No e-mail dele. Ele não fica sem resposta. Então vamos lá, pegando agora especificamente para a raiva, né? A gente viu que o CIGEL é bem amplo, né? Para pegar animal peçonhento e tal, né? Para pegar cobra. Mas especificamente para a raiva, qual é o papel dele? Vamos lá, antes que você falar, o CIGEL é uma plataforma institucional, Fiocruz, Rio de Janeiro, né? Certo. Com a questão vai ajudar na vigilância da raiva. Como se diz, hoje, todo o CIGEL que você faz, as informações caem diretamente na nossa regional. Quando você faz do morcego, essa informação cai na nossa regional. Automaticamente nós já temos pessoas lá que vai estar entrando em contato com o município para tentar ver o que está acontecendo, se o morcego já foi recolhido, se já mandou para a regional, entendeu? Então, cão e gato e morcego, que são monitorados pelo CIGEL, cai na nossa regional, automaticamente eles são monitorados. Então, qualquer pessoa ele estiver na área rural, viu qualquer bicho suspeito lá, um cachorro barbando, um cachorro agredindo outro, faz o CIGEL, essa informação vai chegar para a gente. E automaticamente a Amanda e outros profissionais vão estar entrando em contato com o município e falar que aconteceu. Tem um cão com suspeita assim, mordeu uma pessoa, então o ponto de referência vai cair lá, automaticamente a pessoa vai lá e faz essa visita. Então olha só, então vamos lá, eu estou lá na Nova Zelândia, numa comunidade rural chamada Betânia. Eu acho que você vai chegar lá, hein? Vai, sim. Então vamos lá, o agente de saúde chegou lá, está fazendo uma visita e ele vê lá que faz uma visita na casa de um paciente, tem um morcego morto lá, né? Isso. Ele pode de lá fotografar isso através do aplicativo. Ou através mesmo da câmera dele, joga para o aplicativo, pelo celular, joga no CIGEL, a informação vai chegar para vocês. De imediato. Top, hein? Que chique. De imediato. Tudo de graça, né? Tudo de graça. Muito bem. Como é que está estruturada a vigilância com a utilização do CIGEL aqui na regional nossa de Montes Claros? Nossa regional hoje ela é composta por 54 municípios. A nossa coordenação, né, eles montam uma estratégia que nós temos um profissional hoje na nossa regional só para ficar o tempo todo monitorando o e-mail que chega as informações de 54. Então todo cão, gato e macaco que chegou na nossa regional, de imediato ele é acionado, por exemplo, a imunização do município, a pessoa responsável do município, para que as ações sejam realizadas de imediato. Top. Olha só. De imediato. Agora eu queria que você me respondesse o seguinte: quais são os reservatórios de raiva que essas pessoas que vão monitorar com o CIGEL têm que ficar atento? Quais seriam eles? O boi, né? Foi falado aí, o boi, o cavalo, né? Então se um boizinho mordendo pessoas, tem que monitorar. Tem que monitorar. Aliás, o boizinho, ele não pode ser monitorado, não é isso? Por 10 dias, apenas cão e gato. Cão e gato.
Então, ele pode... quais são os reservatórios? O morcego, o cão, o gato, né? O soninho, o macaquinho que veio também, pode ser monitorado também, fez lá, é uma suspeita de raiva também, que é quando faz a coleta, tira o cérebro dele, e aí para fazer o exame, para saber se está com raiva também. E gambá? A pessoa ele pode ser agredido, acaba tendo que ser monitorado, assim, entre aspas, né? Porque acaba sendo um mamífero, né? Isso. Muito bem. Bom, vamos evoluir mais. Outra pergunta que eu queria te fazer. A raiva pode ser transmitida por agulha? Não, em teoria, a raiva não pode ser transmitida por um acidente com agulha, porque a transmissão do vírus da raiva é através da saliva, principalmente dos animais infectados, né? Certo. Então, se a pessoa tiver um acidente com uma agulha ali, que ela fez uma medicação, que ela aplicou uma vacina no animal, ela vai ter contato principalmente com o sangue, né, desse animal. E o sangue não é de baixa viremia, que a gente fala, né? Perfeito. O que vai transmitir mesmo o vírus da raiva vai ser a saliva do animal infectado. Transplacentário dá para passar, por exemplo, Sim, mãe para filho? Pode. Tanto no ser humano, né? Se a gente tiver um ser humano positivo para raiva, ele pode passar pro filho dentro, pro bebê, quanto nos animais também. Se a gente tiver, por exemplo, um cachorro, né? Uma cadela que está infectada e ela está ali gestando, ela pode passar pro filhotinho, né? Pro cachorrinho, quando ele nascer, ele já pode nascer infectado. Top. Qual o papel do município na vigilância da raiva ao encontrar animais vivos ou mortos com suspeita de raiva? E aí, Bartô? O município tendo um médico veterinário, ele conseguir fazer a coleta, tiver condições de fazer a coleta, ele pode fazer a coleta, né, e encaminhar para a nossa regional. Certo. Às vezes a pessoa é um bicho pequeno, grande, ele vai coletar o cérebro e tudo mais, todas as condutas que deve ser seguido, né, e encaminhar para a gente. Se for um pequeno, já pode mandar, no caso, pode mandar ele inteiro. Certo. Se for pequeno, pode mandar inteiro. Agora, como se diz, essa coleta só é feita se caso tiver um médico veterinário que saiba fazer esse procedimento. Se não tiver, é melhor mandar o animal completo para a gente. E aí vocês conseguem coletar, no caso, o cérebro? Aí chegando na nossa regional automaticamente não faz a coleta, é encaminhado diretamente para o CCZ de Belo Horizonte, né? Lá que faz a coleta e faz o procedimento para saber o resultado depois. Toda semana manda para Belo Horizonte? Toda semana, toda segunda e quinta-feira tem carro de Montes Claros para Belo Horizonte. E aí, além dessa coleta, né, do animal suspeito ou, né, já confirmado de raiva, confirmado clinicamente, a gente também faz, como vigilância da raiva, o bloqueio de foco, né, que é a vacinação de cães e gatos daquela região onde aquele animal positivo foi encontrado, e também educação em saúde, né, para a população daquela região. Tem um raio assim de distância para bloquear? Tem. Quando a gente encontra um cão ou gato positivo para raiva, esse bloqueio de foco, que é essa vacinação, ela é feita num raio de 5 quilômetros ali do local onde aquele animal foi encontrado, o animal positivo. Quando o animal positivo encontrado para raiva for um morcego, esse bloqueio é num raio de 500 metros. Ah, beleza. Então, pela própria o hábito do morcego, né, de voar, pelo né? hábito desse animal, né, a gente muda esse raio aí de bloqueio. Então, olha como que é importante fazer análise desses animais aí, né, bicho? Com certeza. Porque pensa bem, olha só, você morre um morcego desse aí numa cidade pequena e você não faz análise desse animal, poxa, você está tirando a oportunidade de barrar a circulação desse vírus aí, né? Exatamente. E a gente precisa muito, doutor Mariano, da ajuda dos municípios para isso, porque é o município que vai identificar, né, aquele animal lá, um morcego ou outro animal que esteja morto ou suspeito e que vai trazer esse animal para a gente. Aqui, dos nossos 54 municípios, o único que a gente tem certeza que faz essa vigilância, né, enviando com frequência animais, é o município de Montes Claros. Os outros 53 não têm esse costume de enviar para a gente animais. Então, olha só, talvez essa discussão que a gente está fazendo, talvez chegue aí nesses municípios todos do norte e a gente consiga sensibilizar esses gestores, não só os gestores, mas a comunidade em geral, a atenção primária. Com certeza, né? Porque, poxa, a atenção primária sabe tudo que acontece no município, né? Se a gente conseguir sensibilizar essas pessoas para elas terem esse olhar diferenciado para a raiva, pode ser uma grande vantagem dessa discussão nossa aqui. E sensibilizar a população, né? Perfeito. Na educação em saúde, ali na atenção primária, informar para essa população que caso ela encontre, né, um mamífero caído, um morcego, ela tem que entrar em contato com a vigilância do município. Inclusive na quarta-feira agora, um colega de serviço, né,
Ela me ligou, era quase 10 horas da noite. Bartô, o pessoal está discutindo no grupo aqui próximo à rodoviária, que tem um C caído aqui e tal, e o pessoal não vai vir buscar... No outro dia foi lá, o Gilberto, a equipe dele foi lá, do CCZ de Moscato, fez a coleta e tudo mais. Então é alerta, viu? Bem interessante, viu? Poxa, então vamos dar uma positivação aqui para o pessoal. E fazer o Sigel. Né, bicho? A gente está falando aqui de dados da nossa regional porque são os dados que a gente conhece mais, porque é onde a gente trabalha, né? Mas essas informações são válidas para o mundo inteiro, né? Onde a pessoa tiver que ela encontrar um animal ali morto, ela deve, né, encaminhar esse animal para entrar em contato com o serviço de saúde e encaminhar esse animal para avaliação. A vigilância tem essa habilidade, né? Isso. O que fazer quando se encontra um morcego positivo na área urbana? Parece que você já falou, né? Faz aquele bloqueio. A gente faz o bloqueio de foco de 500 metros, né? 500 metros, vacina todos os cães e aqueles primos não vacinados, aquele recebeu apenas uma dose, 30 dias depois volta e para tomar a segunda dose de vacina. Como é que é essa história de primo mesmo? É aqueles que recebeu apenas uma dose só. Quando você vai fazer a vacina, aí eles recebeu... Porque às vezes tem os mais velhos lá, já tomam várias doses de vacina. E esse é a primeira vez que está tomando a vacina. Então, 30 dias depois, conversei com a nossa referência, que é o Deni, 30 dias depois você volta e aplica novamente a segunda dose. Eu pensei que os primos não vacinados. Primo era parente, os cachorros parentes. Aquele recebeu apenas uma dose, então ele volta depois de 30 dias toma a segunda dose. Beleza. Vamos falar um pouquinho sobre notificação. Né? A gente tem a notificação do atendimento antirrábico e a notificação de raiva humana. O que você fala disso aí? A notificação de atendimento antirrábico é essa que é feita quando você tem uma pessoa que foi agredida por um animal, né? A notificação da raiva humana, ela é feita só quando você já tem um paciente ali que foi agredido e que ele já está com suspeita da doença. Perfeito. Então, são notificações diferentes, né? Embora as duas sejam obrigatórias, né, compulsórias. Então, sempre que um profissional de saúde ele souber de um caso em que houve um contato, né, uma agressão animal, de um animal ao humano, ele tem que preencher. Lembrando que não são só os médicos que podem preencher as notificações, né? Então, médicos, enfermeiros, agente comunitário de saúde, agente de endemias, qualquer profissional da área de saúde pode preencher uma notificação. Desde que seja bem treinado, bem instruído. Isso, que saiba preencher, e saiba, né? O que está preenchendo. Porque tem hora que preenche umas coisas que não tem nada a ver, né? Exatamente. Não, eu estou falando isso médico, porque eu sou médico e tem hora que a gente vê os profissionais médicos preenchendo umas coisas que não tem nada a ver. Tem até uns exemplos aí na frente que a gente vai ver. Então, tem os espaços que tem que ser preenchidos, né? Tentar ser o mais completo possível, né? Nessa. Eu gosto de destacar aí, doutor, esse campo 41 e o 42, certo. Porque no campo 41 a gente tem perguntando sobre a situação de saúde. 41, né? Isso, a condição desse animal, né? Certo. Então, esse animal ele estava sadio, suspeito, raivoso, ou é um animal que morreu ou que desapareceu? Nossa, isso aqui é importante. Então, a gente tem que saber esses conceitos certinhos para não marcar, né, a opção incorreta. Certo. E o campo 42 pergunta sobre a observação do animal, se esse animal pode ou não ser observado. Perceba que ali entre parênteses a gente tem somente para cão ou gato. Então a gente só realiza a observação de cão e de gato. Outros animais, né, animais de produção como cavalo, vaca, porco, morcego, esses outros animais a gente não observa. Nesse aquele porquinho mais bonitinho, não posso nem esse. deixar lá guardando comidinha para ele, não? De só cão nenhum. E gato. Né? Não. Então essa história de observar 10 dias só vale para esses animais. Só para cão e gato. Poxa, e aonde que vai entrar eu tava doido querendo deixar aquele porquinho lá mais bonitinho. Observar o porquinho, né? É aonde que vai entrar o ACES para monitorar os 10 dias, né? Para avaliar se realmente os bichinhos estão lá. Então, aguardando. Eu acho, é engraçado quando a gente para a gente ver a ficha de notificação, a gente vê a importância que é um instrumento desse, né? E esses espaços, igual você reforçou aqui, ó, o 41 e 42, eles mudam a conduta. Com certeza. Exatamente. Né? Porque, olha só, se você tem um animal que é passivo de observação, é uma coisa, né? Por exemplo, os animais igual cão e gato, você não vai fazer absolutamente nada. Isso. Né? Um animal que não é possível de observação, você vai ter um olhar totalmente diferente em relação à vacina e o soro, né? Exatamente. Muito bom. Perfeito. Então, aqui são a condição final do animal, né? E também o peso do paciente. Isso peso é importante para a prescrição de soro, né? Então, Perfeito. São campos importantes aí destacados para os profissionais que vão lidar com essa ficha. Ó, nós vamos falar de soro daqui a pouco. Vocês calmem, viu? Não, relaxa. Muito bem. O que é isso? Contato indireto.
a gente tem aí algumas informações importantes para definir uma conduta, né? São alguns termos importantes. Então, contato indireto é aquela situação em que não houve uma agressão do animal. Então, não foi uma agressão ativa do animal ao ser humano, mas de alguma forma aquele ser humano teve contato com aquele animal, né? Por exemplo, o animal lambeu o ser humano, né? O ser humano pegou em alguma coisa ali que o animal utilizava, a caminha, o vasilhame de água, de ração, né? O ser humano pegou ali. E o mais comum que a gente tem é o acidente com agulha, né? Que a gente até já citou aqui. Então, aquelas pessoas que se acidentam com a agulha, que estavam em contato com um animal, isso aí é considerado um contato indireto, né? Não vai ser uma agressão, é considerado um contato indireto. Tá, então tá. Eu pego um morceguinho e fico lá abrindo as asinhas dele. Olha que bonitinho e tal. Isso é um contato indireto? É um contato indireto. Você pegou no morcego, é um contato indireto. Né? Ele não te agrediu, ele não te mordeu, não te arranhou. Mas tem uma importância fundamental. Fundamental. Né? Muito bem. Animal suspeito, o que seria isso? Esse termo aí, né, esse conceito está lá no campo 41 que a gente mostrou, né, que pergunta o que é um animal sadio, suspeito, raivoso ou morto desaparecido. Certo. Um animal suspeito é aquele animal que está apresentando sinais compatíveis com a doença raiva. Então, é um animal que teve uma mudança de comportamento, às vezes era um animal ali tranquilo, né, que socializava com a família toda, de repente esse animal ficou muito bravo, né, mudou o comportamento, ou às vezes nem é bravo, às vezes ele só se recolheu, ele não quer mais contato com outras pessoas da família. Perfeito. E aí é muito comum esses animais apresentarem dificuldade para poder engolir, recusa de água, então eles não se alimentam e não ingerem água. Humana, né? Exatamente, que acontece também na raiva humana. Perfeito. Esses animais, eles ficam salivando demais, então você percebe um animal babando o tempo inteiro, salivando muito. Perfeito. Né? E ele pode apresentar também paralisia de alguma parte do corpo. Então, paralisia de membros, paralisia da cabeça, né? A gente orientava antigamente o cachorro ficar rodando. Tem essa história também? Ele fica meio desnorteado e fica rodando também. Então, o animal que está sadio lá naquela ficha, no campo 41, ele não vai ter esses sinais, né, da raiva. Perfeito. Um animal que está suspeito, ele vai apresentar esses sinais. E por isso que é interessante, quando o cachorro estiver numa situação dessa aí, não tá contato direto, né? Se possível, amarrar e dar água e comida, mas evitar o contato com ele para que não tenha risco nenhum. E esse cachorro, ele deve ser... O pessoal deve matar esse cachorro? Como é que é essa história? Nesse comportamento dele? Porque antigamente, quando era pequeno, tinha um cachorro desse, saía a cidade toda para matar esse cachorro. E ainda hoje, né? Às vezes o cachorro nem tá com esses sinais, mas agrediu alguém e a pessoa, né, quer matar. Mas o animal, quando ele tá com esses sinais, o ideal é ficar observando esse animal, né? Perfeito. Isolado, mas dando comida e água para esse animal, né? Geralmente, quando ele tá doente, ele tá com o vírus da raiva, ele morre em no máximo 10 dias depois que ele começa a manifestar os sintomas. Perfeito. Essa janela de tempo é importantíssima, né? Isso. Animal observável. Então, a gente só observa cão e gato, como a gente já falou. Os outros animais não são passíveis de observação. E o animal, para ser observável, o ideal é que ele esteja sem sinais da doença, né? Aquele animal que você fica acompanhando ele ali durante 10 dias. Lembrando que ele pode ser domiciliado ou não. Porque muita gente acha que pelo animal não ter uma casa, não ter o dono, você não vai conseguir observá-lo. Mas se for um animal que vive ali na cidade, por exemplo, num posto de gasolina, na frente de um comércio, na frente da casa, na unidade de saúde, acontece demais. Melhor, na faculdade. Isso, na faculdade a gente tem, né? Na polícia. Na polícia costuma ficar alguns... Então, a gente pode observar esse animal que fica ali naquele mesmo local, fazer a observação dele por 10 dias, né? Top, muito bem. Então, em relação a essas situações, a gente tem, então, condutas possíveis. A gente pode dispensar o tratamento, a gente pode dar 4 doses de vacina, a gente pode só observar, ou a gente pode dar 4 doses e soro antirrábico. Nós vamos falar disso um pouquinho mais para frente. De regra, os cães e gatos que são observáveis, a gente vai fazer só observação e não vai fazer nenhuma outra medida. Se esse cão estiver sadio, né, sem sinais de suspeita da doença e puder ser observado por 10 dias, a gente vai só observar. Mesmo que o acidente seja grave, seja uma mordida na face, né? Sim. Se a gente puder observar esses dois animais, a gente não faz nada. Tem uma historinha que eu gosto sempre de contar, que aconteceu aqui na nossa região. Teve um curioso que foi olhar no muro de uma casa de um vizinho.
E aí, ao olhar nesse muro, nessa casa vizinha tinha um pitbull. E esse pitbull comeu, arrancou o dedo indicador dessa pessoa fora. Né? Então, a gente percebe aí que foi um acidente muito grave, porque a gente teve uma amputação de uma parte do corpo. Né? Perfeito. Mesmo assim, esse pitbull ele era sadio e ele podia ser observado por 10 dias. Então, a conduta foi observação, né, desse animal por 10 dias. Esse animal até hoje está bem vivo, sadio. E o curioso lá, que olhou por cima do muro, ficou sem o dedo indicador. Perdeu o dedo. Antigamente a gente fazia vacina nessas situações, mudou, né? Antigamente fazia observação desse animal por 10 dias e mais 2 doses de vacina. Hoje não faz Com mais. essa nota de 2022 para cá, que é a nota técnica mais recente, a nota número 8 de 2022, a gente apenas observa esse animal por 10 dias. Perfeito. Essa informação Mesmo sua, nesses acidentes graves. essa informação sua é muito importante, porque a gente erra muito na prática. Né? A gente vai naquela conduta antiga, né, e esquece que as coisas mudaram, né? Isso. Muito bem. E aí é importante falar da observação, né? Já que a gente vai observar um cão e um gato nessa situação aí, quem que realiza essa observação? Muitas vezes deixam essa observação a cargo da família, né, do dono do animal. Perfeito. É claro que a família pode nos ajudar, né, pode levar para a gente a informação se o animal mudou de comportamento e tal, mas o ideal é que o sistema de saúde, né, um profissional da vigilância de saúde do município faça esse acompanhamento. E é feito assim? Tem Sim, como boa fazer? parte dos municípios são os ACL e ACS, eles que monitoram quando chegam os 10 dias. Aqueles agentes de endemia que fazem esse Agentes de papel? endemias, exatamente. Ah, Alguns que municípios bacana. são eles que fazem. Então, Ou veterinário, né, quando Ou então o município próprio tem um médico veterinário. Isso ótimo, mesmo. perfeito. A importância do veterinário, hein, bicho? Muito bom. bem. E roedor, por exemplo, camundongo, porquinho da Índia, coelhinho, se eles agredirem a gente, o que a gente deve fazer? Se esses roedores eles forem do meio doméstico urbano, né? Então, por exemplo, um rato que entrou na cozinha aqui na cidade, saiu do esgoto, entrou na cozinha de uma senhora lá e mordeu a senhora, né? A gente vai dispensar essa senhora do tratamento, não precisa passar nem vacina, nem soro e nem vamos observar esse ratinho, né? Porque a gente só Não tem observa como. cão e gato, mas a gente vai notificar, né, esse caso. A gente tem que Perfeito. notificar todos os casos. Então, roedores pequenos, esses roedores aqui a gente Urbanos, não faz... domésticos, Não a faz. gente não Domésticos. faz nem vacina, nem soro. Perfeito. Agora, se for, por exemplo, um rato lá no meio do mato, seu João estava arrancando uns pés de bananeira, né, uns cachos de banana Rato lá no meio do caipira, mato. rato que Isso, cai embora rato na do roça. mato. Aí a gente já vai trabalhar com um rato silvestre, né? E para animais silvestres a gente sabe que tem indicação de vacina Olha de a soro. diferença disso, tá vendo? Isso é muito importante, né? Então, quando você está num ambiente silvestre, a história muda, o olhar muda Totalmente todo. diferente. Porque É, esse rato diferente. silvestre, ele vai ter contato com quem lá no meio silvestre? Com o morcego, né? Exatamente. Morcego. Que é o que a gente vê como um maior risco hoje em dia. Então, esses animais, igual, por exemplo, gambá, raposa, Exatamente. saruê, Saruê. tudo isso a gente tem que ter esse cuidado de soro e vacina. Isso, porque Se são for- animais silvestres. A maioria acaba tendo que tomar soro e vacina, né? Se for um A acidente maioria, grave, né? sim. Poxa. E olha que passa, nós já tivemos uma vez, eu já liguei para a Amanda aqui, já tinham quase 40 dias, que um senhor no nosso município da nossa regional, um macaquinho, acho que teve um acidente com ele lá, acho que Sim. pegou pelo pescoço dele lá, e ele ficou lá. Depois Olha que eu só. cheguei lá, fomos conversar, eu fui investigar, que eu liguei para a Amanda, não, tem que fazer o soro e fazer a vacina. É uma dentro informação tudo. importante, viu? Eles não gente? fazem. Ninguém pensa Não, nisso. não pensa, não pensa. Essa questão do tempo, né? O pessoal pensa assim, mas qual o prazo para fazer a vacina e soro? Não existe prazo. Não existe Se prazo. é um caso que tem, de acordo com o nosso protocolo atual, né? Que tem indicação de fazer vacina e soro, se a pessoa te procurou 2 dias depois, se a pessoa te procurou 1 mês depois, Isso, te já tinha mais de um relatando, mês. você deve notificar e fazer o tratamento. A gente tinha aquela ideia, porque a gente sempre espelha no cão e no gato, né? Isso. Depois de 10 dias não precisa fazer nada. Lógico que não precisa, o cão e gato já morreu. O ciclo do cão e gato é bem definido. Então, se já passou o ciclo e não aconteceu nada com o animal, lógico que a gente não precisa fazer nada. Isso. Mas para esses animais, o olhar é diferente, né? Exatamente. Com A gente certeza. conhece, né, o período de incubação do vírus em outros animais. No ser humano, a gente sabe que é 45 dias em média o período de incubação. No Certo. cão e no gato, 90 dias. Nos animais de produção, o tempo médio de incubação, 120 dias. Mas no morcego e nos silvestres, por exemplo, a gente não conhece em outros animais silvestres. Então fica aí a lição. Importância. Né? Animais silvestres, né? Que você teve agressão com animal silvestre,
em qualquer momento você deve procurar a unidade para tomar Com as certeza. medidas, seja soro, seja vacina, né? Não só soro antirrábico, né? Mas Sim. soro antitetânico, vacina Antitetânico. antitetânica principalmente. Exatamente. Muito bem, perfeito. Muito bom. Então, evoluindo um pouquinho mais aqui do morcego, né? O morcego talvez seja o que mais estigmatiza a gente. Com certeza. Todo contato com o morcego tem que ser considerado como ferimento grave. Tudo. Né? Até o contato indireto. Isso, né? o contato indireto. E contato indireto é igual a 4 doses de vacina e soro. Isso. Então, todo contato com o morcego, né, direto ou indireto, e até o adentramento de morcego, adentramento é quando o morcego entra na sua casa e você tem dúvida se houve ou não algum contato com aquele morcego. Por Perfeito. exemplo, você deixou a janela aberta, né, de madrugada, que estava fazendo muito calor, na nossa região faz muito calor. Você Certo. deixou a janela aberta, você acorda de manhã e vê que tem um morcego lá no seu quarto, no teto, no Dormindo chão. lá com você. Você nem sabe se esse morcego encostou ou não no Tem uns que dá morcego. até um beijinho na gente. E vocês sabem que o morcego, ele tem, né, a capacidade de morder sem a gente sentir dor. Porque Certo. ele tem uma substância, né, na saliva Anestésico. que é anestésica. Então, assim, por isso que no caso de adentramento, na dúvida, né, se esse morcego teve ou não contato com você, a gente também faz soro e vacina. Perfeito. Teve até um vídeo da Xuxa, né? Que ela estava dando comida para os Foi. morcegos, né? Isso. Poxa, Acaba incentivando, né? acaba incentivando. Os A pessoa fãs acha que é acabam normal incentivando, acho aquilo, que é né? normal, com certeza. Muito bem, teve um caso interessante em Belo Horizonte, numa escola particular lá, que as crianças encontraram um morcego, né, numa árvore lá, e falaram, ó, que bonitinho e tal. 50 crianças. Moral da história, todos tiveram que tomar soro e vacina. Soro e vacina. Né? Todos Muito que bom. tiveram contato, né? Vamos falar um pouquinho de vacinação, né? A vacinação, a gente vai priorizar principalmente os acidentes graves, né? Então, pegando aqui a onda aqui, o que é um acidente grave, né? Quando você tem agressão nas extremidades, né? Nas mãos e nos pés, ou na face, né? Ou quando é lambedura, tudo isso é considerado como acidente grave. Isso. Ou quando você tem um acidente mais profundo, dilacerante, ou quando você tem mais de uma mordida, né? Então você tem uma mordida no tronco, outra na perna, a gente considera como grave. Isso. É muito importante diferenciar acidente grave de acidente leve, porque muda totalmente a conduta, né? Então, só para reforçar, o acidente leve é ferimento único, ferimento superficial, né? E lambedura de pele íntegra. Isso. Se for Deixa- uma pele que tem uma porta de entrada, né, que tem um ferimento, um corte, já não é uma pele íntegra. Ou lambedura, ou Acertou. mucosa. Isso, né? mucosa. Olha lá, morceguinho. Exatamente igual você falou, dentinho beijando. bonitinho, meu Deus. Quando é ferimento múltiplo e quando é ferimento profundo, também a gente considera como acidente grave. Sim. Né? Isso muda porque a gente tem cães observáveis e gatos observáveis, a gente considera com baixo risco. Quando é cães doentes, a gente considera como risco intermediário. Agora, quando o animal foge, ou quando a gente confirma a raiva no animal, ou quando é morcego, ou animais silvestres de produção, né? O que é isso? Animal silvestre de produção, o que é isso? São mamíferos. Mamífero, quais seriam? Vaca, né? Vaca. Animais de produção, Cavalo. vaca, cavalo, Cavalo, boi, boi. porco. Esses animais de Os interesse animais. econômico, né? O pessoal Com cria para certeza. revender ou para O porquinho. Porquinho. Então, esses Vai criar o animais porquinho? a gente considera como de alto risco. Sim. Perfeito? Muito bem. Então, pegando nessa história aqui, os animais de baixo risco, mesmo que a lesão seja profunda ou superficial, eles vão ser observáveis, então a gente lida eles como só observação. Isso. Quando a gente vai nos animais de alto risco, então vamos pegar aí o morcego, né, e os animais silvestres, os animais de produção. Esses animais, se o acidente for leve, como é que a gente conduz eles? Geralmente, nos animais de produção, se o acidente for leve, a gente vai passar só 4 doses de vacina. Então, animal de produção, qualquer acidente tem que tomar vacina. Tem. Beleza. Tem. Ótimo. Agora, se for ferimento grave, além das 4 doses de vacina, a gente faz o soro. Isso no animal de produção que a gente está falando, né? Um porco. O porco mordeu lá a pessoa na mão, arrancou um pedaço da mão da pessoa. Tem que tomar soro e vacina. Soro e vacina, porque foi um E esse ferimento animal grave. não vai ficar em observação, porque a Não. gente não sabe como é que A funciona gente só nele, né? observa cão e gato. Perfeito. E o morcego? No se for leve ou morcego, grave? qualquer ferimento, qualquer contato, né, grave ou leve, a gente faz soro e vacina. Tá. Então vamos fazer assim um resumo então. Então vamos lá. Primeira coisa. Qual seriam as situações onde
a pessoa não vai tomar nem soro e nem vacina. Quais seriam as situações? Quando a gente tem agressão por roedores, né? Os roedores que são urbanos domésticos, a gente dispensa o paciente de tratamento. Certo. E quando a gente tem agressão por cães e gatos sadios observáveis, a gente só vai observar esse animal, não toma vacina nem soro. Independente se é acidente grave ou acidente leve? Isso, independente se é leve ou grave. Top. Agora, quando é que a gente vai tomar só vacina? Se for uma agressão provocada por um cão ou gato que está morto, que desapareceu, né, fugiu, ou que está com suspeita da doença, Perfeito. ou no caso de animais de produção, né, Perfeito. que o ferimento for classificado como leve. Então, nesses animais que eu falei agora, ferimento leve, a gente vai fazer só vacina. Para esses mesmos animais que eu falei agora, se o ferimento for grave, a gente vai fazer soro mais a vacina. E quando é que eu tenho que fazer? Quando é que eu não posso deixar de fazer soro e vacina? Qual é essa vacina? Animais silvestres e morcego não tem como deixar de fazer vacina nem soro. Ah, tá. Então, o cara foi agredido lá na floresta, independente se o acidente for leve ou grave, tem que fazer soro e vacina. Vai ter que fazer soro e vacina. Nossa. E a maioria das pessoas não faz isso. Faz não. Não faz a notificação. A maioria das pessoas não segue essa história dos mamíferos silvestres. Eu vou ser sincero, tá? Os mamíferos domésticos, tudo bem. Mas silvestre realmente é um problema que a gente tem que trabalhar, né? E também os mamíferos de produção também. A gente tem que fazer um trabalho junto com o pessoal. Deve ter muito acidente, mas não tem notificação, não tem. Muito. Porque animal doméstico, tudo bem. Mordeu ali na casa, eles vão procurar a gente. Mas um animal igual porco, vaca, cavalo... Eles costumam procurar só quando já está infectado o ferimento, né? Quando é um ferimento muito grave, que infecta, que vai precisar de uma outra medicação, né? De um antibiótico, um anti-inflamatório, eles nos procuram. Perfeito. Nós vamos falar um pouquinho disso mais para frente. Reexposição, isso aí já é detalhes, né? A gente pode falar isso depois, mas só para guardar, morcego, gente, qualquer morcego pode transmitir o vírus da raiva. Mesmo que os que não alimentam de sangue. Exatamente. Beleza? Muito bem. Ô Bartô, e piranha? Piranha não. Piranha no caso mesmo se for um ataque de piranha, no caso, nada? Vai doer muito, mas não transmite não. Nem as piranhas urbanas. Nem as piranhas Nem piranha urbana? Nem piranha urbana. Nem piranha, nem galo, nem lagartixa, nem sapo. Galo também não. Picada de galo não. São notificações que a gente recebe com frequência, viu? Mas esses animais aí que a gente falou agora não são mamíferos. E só os mamíferos, né? Que transmitem a raiva e que adoecem por esse vírus. Perfeito. Então, eu quero chamar a atenção dos animais de produção. Então, cavalo, porco e ovelhas, né? Então, esses animais a gente tem que ter o cuidado em relação à vacina e soro, né? Sim. Beleza. Fala para mim um pouquinho da vacina. Como é que é essa história? Então, a gente tem 2 tipos de vacina aqui no Brasil, né? É a do Butantan e essa Serum da Índia. As 2 vacinas, elas têm que ficar armazenadas de 2 a 8 graus, elas não podem ser congeladas, elas têm uma validade de 8 horas depois que elas são abertas para serem aplicadas, então de repente você faz num paciente e depois você pode fazer em outro paciente que chegar algumas horinhas depois, né? Perfeito. A única contraindicação, gente, da vacina antirrábica é a pessoa já ter tido uma reação muito grave àquela vacina. Mesmo assim, quando a pessoa tem uma reação muito grave, por conta da letalidade, né, que é de praticamente 100%, a gente costuma encaminhar essa pessoa para fazer a vacina em ambiente hospitalar. Perfeito. Né, para não ficar exposta ao risco de adquirir a doença. Quando precisa administrar a vacina, são 4 doses. A dose no dia 0, que é o dia em que a pessoa recebe a primeira dose de vacina. Isso é importante. O pessoal confunde, acha que o dia 0 é o dia da agressão. E não é. O dia 0 é o dia da primeira dose de vacina. Perfeito. Às vezes esses dias podem coincidir. No final de semana, eu te procuro na segunda-feira. O dia 0 vai ser na segunda. Na segunda-feira. O dia que ele recebeu a primeira dose de vacina. Né? Então são 4 doses. Dia 0, dia 3, dia 7 e dia 14, cada dose. Essa vacina pode ser aplicada tanto por via intramuscular quanto por via intradérmica, né? Nos mesmos dias. E não existe um prazo máximo para poder iniciar a vacinação, como a gente já falou, né? Se a pessoa foi agredida, mas ela te procurou dias depois, semanas depois, e existe indicação da vacina, a gente vai fazer a vacina naquele paciente. Tá. Existe aquela regra ainda no caso de cão e gato, se procurar depois de 10 dias não há necessidade? Se o cão ou gato for observável, a gente vai observar, né? Tá. Agora, se nesse período de 10 dias o animal morrer, aí sim vai ter indicação da vacina. Aí, perfeito. Isso é importante. Se ele morrer ou fugir, né? Como é que é a via de administração?
Então, essa aí que está mostrando a imagem é a via de administração intradérmica, que a gente faz semelhante à administração de BCG, né? A gente faz a laranjinha para os profissionais de saúde que conhecem, né? A gente faz essa laranjinha aí que está mostrando. Mas existe também a administração intramuscular, né? Que geralmente a gente faz no deltoide, que são aqueles músculos destacados de vermelho na imagem. Quem faz é super treinado, né? O pessoal que aplica a vacina, isso aí a gente está garantido. Costuma ser o pessoal da enfermagem, né? Isso. E o soro? Como é que é a história do soro? Então, o soro, ele só pode ser administrado até o 7º dia depois que a pessoa recebeu a primeira dose de vacina. A importância desse soro é o seguinte, o soro, gente, ele já é o anticorpo pronto. Então, por isso que ele tem que ser aplicado nos primeiros dias ali depois da vacina, né? Não tem necessidade depois de 7 dias você aplicar, porque depois de 7 dias da primeira dose de vacina, seu corpo já está produzindo anticorpos, né? A partir daquela vacina que foi aplicada. Perfeito. E a gente tem a nota 134 de 2022 que relata o seguinte, o soro, ele só deve ser administrado no local do ferimento, né? Certo. Nos casos de agressão de cachorro, gato, animais de produção. A gente só vai fazer soro intramuscular, né, no glúteo ou em outro músculo, quando a agressão envolver morcego e outros animais silvestres. Tá. Mas e se for mordido no dedo? Eu vou aplicar só no dedo? Só no dedo. Comporta a quantidade de soro toda ali? Você vai aplicar a quantidade que aquele músculo comporta, né? Que aquele local do ferimento comporta. Então, vamos supor que foi uma mordidinha de pincher, que é um cachorrinho que a gente sabe que é pequenininho, né? Um dentinho de pincher só que entrou ali. Né? Cabe só 2 ml de soro. Você vai prescrever 2 ml de soro. Perfeito. Agora, se for, por exemplo, uma mordida de morcego, você vai ter que fazer o cálculo, né, de soro que a gente vai ver. Como é que é feito o cálculo? Então, esse cálculo, ele pode ser feito tanto através de unidades internacionais, né, quanto através dessa formulazinha aí que a gente acha mais prática. Então, para soro antirrábico, a gente pega o peso do paciente vezes 0,2 e a gente já vai ter o resultado em ml. Né? O profissional já vai saber ali quantos ml que ele vai ter que indicar para aquele paciente. Certo. Se ele não tiver soro, mas tiver imunoglobulina antirrábica, né, que é um tipo de soro também, ele vai pegar o peso do paciente e multiplicar por 0,133. E aí ele já vai ter a quantidade de ml que ele vai precisar aplicar no paciente. Né? E isso para morcegos e animais silvestres é dessa forma que a gente faz o cálculo. Então, para um paciente de 80 quilos, 80 vezes 0,2 daria 16 ml. 16 ml. Para 50 quilos, a gente sabe que daria 10, né? Entendi. Então, 50 vezes 0,2, 50 quilos vezes 0,2 daria 10 ml de soro. E se não comportar essa quantidade? Se não comportar tudo no ferimento, por exemplo, ferimentos de morcego geralmente são pequenos, né? Porque o dentinho do morcego é pequeno. E a gente faz uma quantidade que o ferimento comportar e o restante a gente faz por via intramuscular, geralmente no glúteo. Mas pode ser outro músculo também, né? Vasto lateral da coxa, deltoide, desde que não seja o mesmo deltoide onde vai ser feita a vacina. Ótimo. Então, a vacina faz no local. E o soro em outro músculo. Perfeito. Isso é importante também. O quanto o ferimento comportar, né? Isso, quanto o ferimento comportar. Muito bom. Ó, gente, tem um QR Code aqui fantástico, depois vocês dão uma olhada. Como é que faz a administração do soro? É um vídeo bem instrutivo, depois vocês pegam esse vídeo aí. Nós vamos deixar um local onde a gente vai deixar esse material disponível para vocês, tá? Então, tem esse cálculo, que é que você falou, né? 50 quilos vezes 0,2, 10 ml. É essa regra mesmo, né? Perfeito, muito bom. Tem as apresentações do soro. Só mostrando a diferença do soro para a imunoglobulina, né? Só para informar, que talvez alguém não saiba, gente, o soro, que é essa caixinha verde aí, né, do Butantan, ele é produzido através do plasma de equinos, de cavalos. E a imunoglobulina, que é esse que está a caixinha branca, né, com detalhes vermelhos, é produzido através do plasma de humanos. Então, os dois têm a mesma finalidade, né, que é entregar para esse paciente, naquele ferimento ali, anticorpos já prontos para poder combater o vírus da raiva. A diferença vai ser só a forma de produção. Um é produzido através de equinos e o outro produzido através do plasma de ser humano. Perfeito. Muito bem. Aqui tem uma receitazinha de como é que faz a vacina, como é que faz o soro, né? É legal a gente fazer um print disso aí, né? É importante fazer o segmento do atendimento antirrábico, tá certo? Vamos falar um pouquinho agora da ficha, alguns detalhes da ficha. E aí? Sim, aqui na verdade a gente tem alguns exemplos, né, de fichas que foram preenchidas com inconsistências, né? Certo. Aqui, por exemplo, a gente tem ali no campo 40 falando que o animal agressor foi um cão
e que esse animal está sadio, mas que esse animal não pode ser observado. Né? O campo 41 mostra lá o animal sadio e o campo 42 fala que esse animal não pode ser observado. Como é que você não está observando esse animal e você fala que esse animal está sadio? Né? Então a gente tem divergências aí no preenchimento dessa ficha, né? Inconsistências. Você não está vendo o animal e você está afirmando que ele está sadio? Então o ideal ali, se você não está acompanhando o animal, o ideal seria colocar um animal morto, desaparecido, né? Perfeito. No campo 41. Bom. Então esse seria um quadro aí a ser corrigido, né? Isso, uma ficha a ser corrigida. E esses dois aí? Esse caso aí, a gente tem lá os campos 40, 41 e 42, que o animal é um cão sadio e que pode ser observado, né? De acordo com a legenda que está aí. Cão sadio que pode ser observado. A conduta seria? Só observação. Observação do animal. Mas para esse senhor aí foi prescrita 4 doses de vacina, né? Não tinha necessidade de. Não havia necessidade. De fazer. Mesmo que o acidente fosse grave, né? Mesmo que fosse grave. Poxa, beleza. Esse aí a gente tem ali, ó, no campo 40, que a espécie animal foi um rato. Lá no finalzinho, ó, na opção 7 e ainda lá. Doméstico. E ainda o profissional preencheu, né? Que foi um rato doméstico. A gente viu lá que a conduta para rato doméstico urbano é o quê? Dispensa de tratamento. Perfeito. A gente preenche a notificação, mas a gente não precisa prescrever tratamento para esse paciente, né? Mas ali em cima a gente tem a prescrição, ó. Foi prescrito 4 doses de vacina e ainda prescreveram 14 ml de soro para fazer no ferimento e nas nádegas, né? Nos glúteos. Não havia necessidade. Não havia necessidade de prescrever. Perfeito. Reforçando essa história do rato, a gente só vai fazer quando for um rato silvestre. Né? Perfeito. Muito bem. E esse? Isso aí é só mostrando a questão da reexposição, né? Esses campos aí 38 e 39 mostra que esse paciente ele já tinha recebido anteriormente 4 doses de vacina há mais de 90 dias. Certo. Então, nesse caso aí, se a gente for lá naquele quadrinho de reexposição, a gente não precisaria fazer de novo 4 doses de vacina nesse paciente. Entendi. Nesse caso, seriam apenas 2 doses de vacina. Então porque ele já tem um histórico de vacina antirrábica. Perfeito. Muito bom. Próximo. Aí colocaram um acidente com porco, lá no campo 45. Aqui. Só que se vocês perceberem ali, as outras opções que a gente tem de animal, né? Serpente, aranha, escorpião, lagarta. Isso mostra que essa notificação é uma notificação de acidente peçonhento. Então, e porco não tem peçonha. Porco não tem peçonha, né? Porco deveria ser notificado na notificação de atendimento antirrábico. Exatamente. Então, só mostrando essa preocupação que a gente tem que ter com porco, a ficha correta. Não é serpente, porco não é lagarta. É mamífero. E porco não é aranha, porco é mamífero. Né? Isso. Então, a importância de pegar outro animal porco. Gostei dessa notificação. A gente tem que notificar na ficha correta, né? Minha vida, viu? Muito bom, bacana demais. E essa? Essa aí é uma pérola. Essa aí... A gente tem ali mas não é o único caso que aconteceu, viu? A gente tem ali no campo 40, né, pede pra gente qual é a espécie do animal agressor. O profissional até sublinhou ali, animal, né? Animal. E aí ele foi lá em outra, que é a opção 7. Outro animal agressor. A opção 7. E colocou lá que a opção foi espécie humana. Humana animal Isso. agressor. Então esse caso aí, eu lembro bem dele. Foram 2 amigas que foram para uma festa, beberam muito, brigaram. Certo. E uma mordeu a outra. E aí a amiga que foi mordida procurou o centro de saúde, né? E o profissional notificou e ainda prescreveu lá, ó. Prescreveu 4 doses de vacina. A gente percebe que prescreveu de maneira incorreta também, porque colocou uma dose no dia 1, 3, 7 e 14. E a gente sabe que a gente conta dia 0, 3, 7 e 14, né? Para as doses de vacina. E será que ela pediu para esse homem ficar em observação 10 dias? Alimentando ele 10 dias? Só prescreveu mesmo a vacina antirrábica. Mas só para reforçar, a mordida de humano, ela tem uma questão muito importante, que é a infecção secundária. Isso. Né? Então, nesses casos, a gente prescreve antibiótico, né? Nós vamos falar mais para frente um pouquinho. Isso vale também para a exposição a animais. Tem algumas bactérias na boca do humano, principalmente gram-negativos, ainórico, que podem causar infecção na pele. Então, nesse caso, a gente passa antibiótico, não passa vacina antirrábica. Né? Mas eu amei isso aqui, sabe? Isso aqui vai ficar pro resto da minha vida. Muito bem. Então, lembrar, se precisar suturar ou não, a maior parte das vezes a gente não sutura, a gente só aproxima. Né? Essa regra ela ainda vale. A gente aproxima as bordas, né? Para não ter essa perda funcional.
Mas em algumas situações, como em mão e pé, lesões perfurantes, a gente não faz sutura, né? A gente faz antibiótico ou não? Essa é a história que eu acho que vale a pena a gente refletir, né? Quando a gente tem... a gente pode fazer antibiótico antes da lesão, que é antibiótico profilático. A gente pode fazer antibiótico premitivo, que é a lesão não infectada, e antibiótico terapêutico, que é a lesão infectada. Então, quando você vai ter exposição a alguma coisa que tem um risco de contaminação, você pode fazer antibiótico. Quando você é exposto, mas ainda não infectou, é preemptivo. Mas quando você se expõe e ainda infecta, aí é antibiótico terapêutico. No caso do acidente de raiva, no caso do acidente de animais domésticos, desculpe, a gente pode, em algumas situações, fazer antibiótico preemptivo, né? Nós vamos falar disso agora. O que seria esse antibiótico preemptivo? Você foi exposto, você chegou lá na UBS, o médico avaliou a lesão, tem uma lesão grande, que tem um alto potencial de infecção, e aí você faz antibiótico nessa finalidade de não complicar, que é o antibiótico preemptivo, né? Esse antibiótico preemptivo, a gente vai utilizar em pacientes imunossuprimidos, asplênicos, com doença hepática, com a ferida com edema importante, com feridas extensas e profundas, com feridas, aqui, isso é importante chamar a atenção, com feridas em faces e mãos, né? E lesões que penetram o periósteo e a cápsula articular. Essas situações aqui, elas são recomendadas fazer antibiótico preemptivo, né? Então, você teve uma ferida em face, paciente, um animal, um gato ou um cachorro te mordeu na face ou na mão, você tem que fazer antibiótico preemptivo, né? Porque existe um potencial enorme disso complicar. Só que é antibiótico de 3 a 5 dias, você não precisa fazer aqueles ciclos semanais, né? Você faz normalmente de 3 a 5 dias. Então, paciente com ferimento corto-contuso, você vai avaliar, é imunossuprimido, é asplênico, tem doença hepática, tem edema, é ferida extensa, é ferida na face e mão, tem comprometimento de periósteo? Sim, antibiótico preemptivo, né? Se não tiver fator de risco, você faz higiene, faz a recomendação de limpeza. Se melhorou, ótimo. Se teve sinais de celulite, então se naquele local começou a infeccionar, aí você vai fazer antibiótico. Só que agora o antibiótico terapêutico é de 10 a 14 dias. Entenderam a diferença? No preemptivo você faz só 5 dias. Mas quando tem sinais de infecção, aí você faz 10 a 14 dias. Tá certo? Então guarda esse slide, ele é muito importante, principalmente para os médicos, né? Sim. O curativo eu vou fazer não oclusivo, vou lavar com água e sabão neutro e posso fazer antibiótico tópico, em alguns casos, né? Não é regra fazer, se você for escolher um antibiótico tópico, a mupirocina é um antibiótico de escolha, né? Lembrar que esses animais, nessas mordeduras, eles podem passar algumas bactérias para vocês, né? Não só os animais, mas também o ser humano, tá bom? Principalmente bactérias gram-negativas. No cachorro, a gente tem principalmente a bactéria Pasteurella. Essa bactéria ela é danada para dar infecções de mordedura. Da mesma forma do gato, da mesma forma da cobra, né? Na cobra costuma ter a morganela. E no homem tem o Streptococcus e o Staphylo. Então, naquela situação que você contou lá, talvez o mais prudente seria usar um antibiótico para cobrir essas duas bactérias, tanto o Strepto quanto o Staphylo. Né? Então, isso é muito importante. Na mordedura humana, né? Na mordedura humana. O que a gente usa assim, de prática? O que é muito bacana a gente utilizar? A gente usa muito amoxicilina conclavulonada. Ou a gente usa 3 dias e 5 dias, ou a gente usa 10 dias. É um antibiótico muito interessante para pegar a maioria desses germes aí. Muito bem. Evoluindo um pouquinho mais, falando de ferimento grave, a gente já falou, né, abordagem, os cuidados com ferimento. Você queria acrescentar alguma coisa em relação aos cuidados? Não, os cuidados é mesmo a lavagem, né? E se for suturar após a administração do soro, né? Perfeito. Para o soro fazer a ação. Você infiltrou o soro e depois você vem com a sutura. Isso. Só para aproximar, né? Só para aproximar. Top. Muito bem. Então, lembrar, sempre ficar atento ao estado de saúde do animal, se a lesão é espontânea provocada, a localização, né, a profundidade, né, os antecedentes pessoais e o histórico vacinal do paciente. Muito bem. Então, entrando aqui na história da abordagem inicial, sempre ver o número de ferimentos, o local, a profundidade, a sujicidade, o corpo estranho. E uma coisa muito importante
é a questão da vacinação antitetânica. O que você acha? Fala um pouco disso aí. Essas pessoas que sofrem alguma agressão animal, elas também têm que receber, né, um reforço da vacina antitetânica. Então, de acordo com o protocolo atual, se tem mais de 5 anos que aquela pessoa recebeu uma dose de vacina antitetânica, ela tem que receber um reforço. Perfeito. Então, ela vai ganhar um reforço antitetânica e em algumas situações ela vai ganhar também a vacina contra a raiva. Em algumas situações. Muito bem. Muito bem, essas situações foram muito bem explicadas aí, né? Então, fazer a limpeza a gente pode fazer com vários, mas o mais importante talvez seja água corrente com sabão neutro. Eu acho que é o mais legal para ser feito aí. Em relação aos ciclos epidemiológicos, a gente já falou deles, né? A gente já falou do período de incubação. É interessante que o período de incubação da raiva no homem pode ser de 30 a 45 dias, né? E nos outros animais é variável. A gente não tem uma ideia de como que apresenta. E aí vem a doença. A doença é uma doença extremamente preocupante, porque ela compromete o sistema nervoso central. A pessoa vai ter dificuldade para engolir, vai ter convulsões, vai ter queda do estado geral, até entrar em óbito, né? Então, assim, as medidas elas são mais paliativas, tem um esquema de tratamento que eu vou passar mais para frente, mas a doença ela é impactante demais, tá conta. Você já viram algum caso de raiva? Só em vídeos mesmo. Em vídeos mesmo, nenhuma. A gente teve uma suspeita esse ano, né, aqui na nossa regional, isso. Mas no final o diagnóstico fechado foi encefalite por influenza, né? Mas o paciente apresentava sinais característicos da doença raiva, no final não fechou. Os exames deram todos negativos. É engraçado, o último relato de caso que a gente teve aqui foi em Grão-Mogol. Isso, eu lembro. Foi um paciente que foi mordido de escorpião. Não, desculpa. De escorpião, oh meu Deus! Mordido de morcego e ele não quis se vacinar. O agente de saúde orientou ele e ele não quis. Aquela história, né, de zona rural. E esse quadro marcou demais, porque inicialmente a gente acolhe em Montes Claros, mas o tratamento é feito em Belo Horizonte, né? Então a gente acaba referenciando para Belo Horizonte. No início ele começou a ser tratado aqui e depois ele foi para Belo Horizonte. A gente transfere daqui para cá, né? Lembrar que é compulsória a notificação, né? Seja a raiva, seja os sintomas como convulsões, hiperatividade, o coma, tudo isso a gente tem que fazer notificação municipal, estadual e federal, pela gravidade que é a doença, né? A doença, não vale a pena a gente falar um pouquinho da doença, tem a questão dos corpúsculos de Negri que a gente encontra, que é patognomônio da doença, mas as manifestações são muito típicas, né? As características da doença é muito típica. Você tem ali a exposição e a fase prodrômica, normalmente demora de 1 semana até 1 ano. O cara fala, poxa, mas eu fui mordido há 1 ano. O cara pode desenvolver a doença nesse período, né? Você tem febre, tontura, dor no corpo, cefaleias. Depois vem a fase furiosa, né? Que essa fase furiosa, você vai ter arofobia, hidrofobia, hiperacusia, desestesia, espasmos da orofaringe. E aí vem a história de dificuldade de beber água, né? Isso. Por isso que o cachorro fica ensalivando, né? Depois vem a forma paralítica, que é a paralisia dos membros, e isso evolui para uma desautonomia, por uma infecção, acaba evoluindo para infecções e o paciente morre nessas situações, né? Muito triste. Então aqui são os períodos da doença, né? A gente tem relatos de cura, tá certo? Então esse aqui foi a primeira criança que curou em 2004, né? Que a gente chama de protocolo de Milwaukee, né? Foi desenvolvido no hospital de Milwaukee. Essa menininha se curou, lógico que ficou com várias sequelas. É uma questão importante falar, né? Porque a gente tem relato de 5 casos no mundo todo em que as pessoas sobreviveram da doença raiva. Só que todos sobrevivem com sequelas neurológicas. Aqui no Brasil foram 2 e um deles faleceu esse ano, né? Em março desse ano. Perfeito. Foi o Marciano Menezes, né? Essa história foi marcante demais, foi o primeiro caso de raiva que curou no Brasil. Era um menininho de 15 anos, né? Ele passou o mesmo protocolo, foi lá em Recife essa história. E essa história marcou a gente porque, poxa, primeira vez que a gente consegue curar uma pessoa com raiva, né? Então, esse protocolo, ele é muito evidente, tá? Ele aqui é evidente. Lógico que vocês não vão fazer isso no município seus, né, gente? Isso aqui é feito em Belo Horizonte, né? Mas só por curiosidade, a gente faz indução com ketamina e mitazolam e usa
é uma associação de ribavirina com antiparkinsoniano, iamantadina e estimulantes de liberação de dopamina, tudo isso seguindo um protocolo bem definido, tá? São só por curiosidade deixar isso aí para vocês. Quem sabe no futuro isso seja mais aperfeiçoado, melhore mais, né? Quem sabe no futuro seja assim. Muito bem. Bom, Evolume Mais, já falamos da vacina antirrábica, né? Já reforçamos essa história. Importante, essa dose do dia 28 aí, ó, não existe mais, né? Antes existia. Existia. Até 2015, 2016, a gente tinha um protocolo que eram 5 doses, hoje não existe mais. Hoje são apenas 4 doses de vacina. Existia também 2 doses. Sim. Não existe mais, né? Não existe mais. Hoje, ou você vai observar o animal, ou você vai dispensar o tratamento, né? Nos casos que a gente falou, ou 4 doses de vacina, ou 4 doses de vacina e soro. Perfeito. Não, eu já fiz tantas 2 doses, meu Deus do céu. Tanto 2 doses, hoje não existe mais isso, né? Isso é muito bom. Beleza. O soro, a gente já tem os cuidados dele, a gente já discutiu bastante sobre soro. Indicação de profilaxia anti-raiva, que tem esses macetinhos aqui, né, que é o Sarvá, né, que é mordedura de bicho esquisito ou animais silvestres, né, então é uma dica aí. Os esquemas de vacinação e de soro estão mais descritos aqui. Como que é feito a técnica para aplicação do soro, aqui ele coloca até a angulação, como que é feito a seringa. Você queria acrescentar alguma coisa aqui? Não, é mesmo isso, um ângulo de aproximadamente 45 graus, a gente faz por via subcutânea, né? A administração desse soro sempre subcutânea. Lava primeiro, faz a infiltração, depois faz a sutura com aproximação se houver necessidade. Isso. Só lembrar que nas agressões de cão, gato, animais de produção, a gente só aplica o soro no ferimento. A gente não faz por via intramuscular, né? Que a gente já falou. Ótimo. Isso é novo também, hein? É a partir dessa nota de 2022, né? Beleza. Aqui tem alguns casos, depois a gente pode discutir esses casos aí mais com detalhes, né? O que a gente deve fazer. Já falei dos acidentes graves, né? Como tem que ser feito, ferimento grave, ferimento profundo. Então, isso aqui, eu acho que isso aqui é um resumo para a gente ter. Lógico que o Ministério da Saúde coloca isso para a gente, né? Mas vamos lá, vamos pegar um caso prático e aí eu queria que vocês me ajudassem só nesse caso para a gente fechar essa discussão nossa. A criancinha de 6 anos foi mordida por um sagui ao tentar alimentar ele com pipoca. Esse sagui ele conseguiu fugir lá, a gente não conseguiu ter notícia dele. Foi 2 lesões pontiformes perfurantes na face. Não teve um pequeno sangramento. E aí essa criança procura a gente. Essa criança pesa 30 quilos. O que eu vou fazer com essa criança? Então, aí a gente percebe que a gente tem uma agressão de um animal silvestre, né? O sagui é um animal silvestre. Já indica pra gente que é um ferimento, que é uma tensão maior, né? Tá. Por conta da gravidade do animal. Em relação ao ferimento, como foram 2 lesões e foi no rosto, indica que foi um ferimento grave, né? Perfeito. Porque lesões na face, mão, pé, cabeça, pescoço, são lesões graves. E como foram 2 múltiplas, também é um outro critério para lesões graves. Tá. Então, a gente tem aí um ferimento grave provocado por um animal silvestre. Uhum. A indicação aí de tratamento seria 4 doses de vacina e o soro. Tá, vacina 4 doses 0. 3, 7 e 14. Perfeito. A dose, como é que seria? A dose do soro. Você falou que... Tá, a dose seria 0,2 vezes o peso, não é isso? O soro, né? Que você está falando. Isso. E aí, a vacina, como é que calcular seria o a soro. dose da vacina? Se for a vacina do Butantan, a gente Certo. faz uma ampola inteira por via intramuscular, né? Tá. Essa ampola independente do peso? Independente do peso. Ah, Para a que vacina, bacana. a gente não faz cálculo, né? É Não a tem vacina cálculo. toda se for intramuscular. Tá. Né? E essa vacina vai ser aplicada Em qualquer músculo, né? Deltoide, Top. dependendo Então, se o for médico criança, pode prescrever ser lá. vasto Vacina, lateral. 4 Quatro doses de aplicar a primeira vacina. dose tal dia. Isso, aplicar a Beleza. primeira dose no Não dia precisa 0, especificar o segunda no volume. dia 3. Nossa. Não precisa especificar o volume. Ele tem que ter um detalhe agora em relação ao soro. Como é Ao que seria o soro. soro? O soro vai ter um cálculo, né? A gente Vamos considerar mostrou que então. Tem 30 quilos, né? Então agora vocês vão ter que me ajudar com o 30 cálculo. vezes 0,2 dá... Vai dar 6 ml? 6 ml. Seis Então, ml. a gente pega o peso do paciente, né, 30, multiplica por 0,2. Certo. E aí o resultado desse cálculo vai ser a quantidade de ml que a gente vai precisar fazer nessa criança. Então, vai dar 6 ml de soro que a gente tem que administrar. Que eu vou administrar. Inicialmente, você administra no ferimento. Certo. O que sobrar, o que não couber mais naquele ferimento, vai ser feito por via intramuscular.
Perfeito. Na outra parte do corpo. Em outro músculo, né? E Não outro pode ser o músculo que não mesmo seja da músculo da vacina. vacina. Que não seja da Pronto, vacina. gente, fechou. É. Fechou. Isso mesmo. Eu acho que quem assistiu isso aqui não vai ter dúvida nenhuma de prescrição, nem de soro, nem de vacina. Ficou bem claro, né? Bem claro, bem claro. Muito bem. Então, essas imagens de inteligência artificial ajudam bastante, né? Muito bom. Gente, era isso que a gente tinha que falar para vocês. Vocês queriam complementar alguma coisa? Queriam Eu vou querer adicionar complementar alguma coisa aí? uma informação que é importante, que é a notificação de acidente de trabalho, né? A Opa, gente tem beleza. pessoas que sofrem agressão animal e que elas estão em trabalho. Então, por exemplo, um carteiro, né, que está ali entregando uma correspondência, uma outra pessoa que está trabalhando na rua e aí passa um cachorro e morde. Essas pessoas que são agredidas por animais mamíferos durante o trabalho, além de preencher a notificação de atendimento antirrábico, tem que preencher também a notificação de acidente de trabalho. A CAT. Isso. Perfeito. Então, só... E aí eu fiquei curioso. Aí, no caso, dá para ser observável, acaba que não precisa tomar nem soro nem vacina, né? Se for um animal observável, não precisa tomar nem soro nem vacina, né? É só observar o animal por 10 dias. Mesmo assim, a CAT é importante porque é informação epidemiológica pra gente, né? Com certeza. Beleza, muito bom. Mais alguma coisa que você Eu queria falar um pouquinho sobre o Sigel. Pedir à população, para todos, Sigel? né? Oh, meu Deus! Vai no Play Store, né? Baixa o aplicativo Sigel, se cadastrem, né? Igual eu falei para vocês, Sigel salva vidas, monitora a área silvestre, monitora tudo que está acontecendo. Dentre elas, a raiva. Vai nos ajudar bastante. E vai ajudar também, principalmente numa coisa que não é a discussão nossa, mas nós vamos fazer um também, que é a febre amarela. Isso. Esse a gente precisa gravar depois, porque febre amarela é uma coisa muito séria. E é uma coisa muito real aqui no norte de Minas, né? Que é a questão da epizootia, nós vamos fazer em Janaúba semana que vem. Ó. E é uma discussão que a gente vai guardar para depois, Isso. né? Mas essa foi muito boa. Agradeço muito Demais. vocês. Nós que agradecemos. E até a próxima, né? Até logo. Isso, até Um abraço logo. a todos aí. Valeu. Valeu.